No programa de hoje nós iremos falar de como ter as pessoas certas no seu time, como contratar as pessoas vai fazer com que os seus resultados melhorem, que o seu desempenho melhore e que todos os seus colaboradores estejam engajados dentro do seu projeto. Contratar as pessoas certas vai ajudar você a atingir os seus resultados. E como você vai fazer para poder contratar as pessoas certas? A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir ser assertivo na contratação. Nem sempre a gente vai ter as pessoas corretas trabalhando no nosso time, tendo 100% de desempenho, batendo 100% das nossas metas. Até porque a gente sabe que se todo o seu time está batendo 100% das suas metas, provavelmente as suas metas estão fora, né, do eixo correto. Você pode puxar um pouco mais para poder melhorar o atingimento dessas metas. Então, muito cuidado para você ter as pessoas corretas no seu time, você precisa ter alguns processos. Esses processos são fundamentais para você poder chegar realmente no seu sucesso, que é você poder atingir os seus resultados. Ter os processos corretos vai ajudar você a ter um processo seletivo mais transparente e mais assertivo na triagem dos seus currículos, na seleção dos talentos que vão trabalhar para dentro da sua empresa, como esses talentos vão chegar até a sua empresa. Então hoje em dia existe uma grande dificuldade porque a quantidade de candidatos, principalmente nesse momento, né, de pandemia que o Brasil está passando, a quantidade de candidatos que estão aí pelo mercado é muito grande. Então você saber qual candidato vai ser o correto para dentro da tua empresa é uma missão que por muitas vezes o empresário precisa enfrentar. E como enfrentar essa missão onde você não consegue ter 100% de acertos? Você não consegue ter certeza se aquele colaborador que você vai contratar vai conseguir atingir os resultados que você espera. Você precisa ter alguns detalhes que não pode faltar. Um dos detalhes é, na hora de uma entrevista, você precisa, nunca faça uma entrevista sozinho. Uma entrevista sozinho, a gente sabe que muitas pessoas, elas buscam sempre trabalhar com pessoas que sejam assim, parecidas com você. E essa semelhança com você pode ser um problema que nem sempre a pessoa que é parecida com você vai ser a pessoa que vai estar dando o resultado que você espera. Então, toda vez que você enxergar onde tem um candidato ali que tenha todos os detalhes que são muito próximos ao que você quer, você precisa ter cuidado para você não se apaixonar por esse candidato. E como você não se apaixona por esse candidato? Porque a gente sabe que a paixão, ela cega. E aí, às vezes, você não enxerga alguns detalhes que pode estar atrapalhando dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Você ter uma segunda pessoa para participar da entrevista com você vai ajudar você nessa seleção, em selecionar as melhores pessoas para dentro da sua empresa. Você ter uma segunda pessoa vai te ajudar a enxergar detalhes que talvez você não tenha enxergado. Depois que essa pessoa for aprovada, fica aqui uma outra dica que pouquíssimas pessoas fazem, às vezes por questões de vergonha, às vezes porque não tem um processo de seleção bem definido. Mas essa dica que eu vou dar para vocês aqui vai ser fundamental para você ser um pouco mais assertivo na sua seleção. Sempre ligue para o ex-empresário, o ex-chefe, o ex-patrão daquela pessoa, né, para poder perguntar para ele se você, na ligação, você faça a seguinte pergunta: você recontrataria esse colaborador? E aí fica aqui a dúvida. Se essa pessoa do outro lado da linha der uma tossida, né, ou der uma engasgada, né, fica aqui uma dúvida: será que realmente vale a pena você investir nesse novo colaborador? Né? Perguntar, né, eu estou contratando essa pessoa, nós estamos contratando esse colaborador aqui na empresa, você tem alguma coisa que desabone, que desaprove a contratação dessa pessoa? Isso vai fazer com que você não tenha tantos problemas na hora da sua contratação. Porque de repente pode ser uma pessoa que deu algum problema numa outra empresa e ela vai poder vir dar algum problema na sua empresa também. Um outro detalhe que eu gosto muito de falar para os empresários, em todos os treinamentos que eu costumo dar no Brasil, é o seguinte: você tem muitas pessoas que você está contratando e você quer experiência, certo? E essa pessoa com experiência, ela trabalhou há 3 anos em 3 empresas diferentes.
ela trabalhou em um ano numa empresa, trabalhou um ano numa outra empresa e trabalhou um ano numa outra empresa. Nessas três anos de experiência, ela trabalhou naquela função, naquele cargo. Mas será que ela teve os resultados corretos? Será que ela desempenhou bem o papel dela? Fica aqui uma pergunta para você, empresário, para você que é líder, para você conhecer melhor qual é a experiência que você quer. Você quer uma pessoa que dê resultado, uma pessoa que seja boa de trabalhar com equipe, ou você quer apenas uma pessoa com experiência? São detalhes diferentes que você precisa conhecer. E como você conhece isso daí? Fazendo a pergunta para outra empresa que ele trabalhou. E o outro detalhe é exatamente você fazer uma entrevista por competências. E aí já é um nível um pouco mais elevado de entrevistas para você poder conhecer um pouco mais a fundo o seu candidato. Outra questão tenha testes psicotécnicos, testes psicológicos para poder conhecer um pouco mais o teu cliente. Aí você precisa ter um profissional, né, que seja realmente da área, né, para poder aplicar os testes e saber reconhecer e fazer a leitura desses testes. Isso vai evitar com que você tenha problemas no futuro. Por quê? Você contratar uma pessoa da forma errada para a sua empresa pode estar trazendo alguns problemas graves para você. Imagine você contratar um vendedor que você tem 3 meses de experiência com esse vendedor. E esse vendedor, ele fica durante 3 meses e não dá resultado. Ele não bate a meta esperada por ele. Nesses 3 meses, você gastou com treinamento, você gastou com uniforme e você gastou com o desempenho dessa pessoa aqui dentro, com alimentação e com outros detalhes. E durante esses 3 meses ele não deu resultado. Você teve que desligar ele e contratar um novo vendedor. Você vai ter toda essa despesa de novo. Essa despesa vai trazer grandes prejuízos para dentro da sua empresa. Então, tenha muito cuidado em não errar na contratação. Isso vai ajudar muito você ter as pessoas certas no seu time e, a partir disso, saber para onde o seu time vai ir daqui para frente, atrás dos seus resultados e ajudar você cada vez mais aí.